Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Faremos a leitura dos versos 1 e 2. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pai Santo, a Tua palavra foi lida e nós queremos extrair dela a lição preciosa para a instrução do nosso coração, transformação da nossa vida, conformação do nosso caráter, do nosso ser, à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, Senhor, é necessário que o Teu Santo Espírito venha agir através da letra nos nossos corações. Deus, humanamente falando, nós não conseguiremos, mas pelo poder do Teu Santo Espírito, certamente que sim. Ó Santo Deus, pedimos a iluminação, o entendimento e as forças, os recursos necessários para que essa palavra seja gravada e vivida. Assim nós oramos para a Sua glória e o Seu louvor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como temos visto, o desejo de João, quando ele escreve a carta, sua primeira carta aos seus leitores, é ver os seus leitores, os seus filhinhos, os seus amados, firmes nos caminhos do Senhor, firmes na verdadeira doutrina, firmes na verdadeira fé. Certo que ali haviam muitos perigos, principalmente no que diz respeito à própria fé. Muitos inimigos da cruz de Cristo, muitos falsos profetas, muitas vãs filosofias se levantavam, como se levantam também no nosso tempo, e assim como Paulo mesmo já havia profetizado, lobos vorazes adentrando essas comunidades para assim arrebatar muitos discípulos, arrebatar muitos cristãos. Aconteceu no tempo de João, no tempo de Paulo, no tempo dos apóstolos, Pedro e os demais apóstolos, e acontece no nosso tempo também. Somos atacados constantemente com vãs filosofias, com ideologias, com argumentos. E muitas palavras, muitas vozes falando. E quantas pessoas, quantos cristãos, ou aqueles que se dizem ou diziam serem cristãos, não estão mais no nosso meio. Foram arrebatados por essas vozes, por estes falsos mestres. Então João, ele vem com a sua carta, vem para defender a fé cristã, para fortalecer o coração daqueles irmãos. E é certo que os termos da teologia, da doutrina, não estão presentes aqui, mas nós podemos perceber. Por exemplo, a justificação e a santificação são termos técnicos da teologia sistemática, não estão presentes aqui. João não menciona esses elementos, mas ele usa a doutrina da justificação, a doutrina da santificação para trazer as verdades necessárias para que aqueles irmãos fossem assim protegidos pelo poder do Senhor, não fossem assim enganados. E nós bem sabemos que as doutrinas da justificação e da santificação, presentes na ordem da salvação,
aquela que nós conhecemos como Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação, que traz um entendimento lógico a respeito do propósito, do plano redentivo do Senhor em Cristo Jesus. É certo que ali a adoção, a conversão, a regeneração, a justificação, a glorificação, a santificação, enfim, estes termos, estes passos, eles não seguem uma ordem cronológica, mas seguem uma ordem lógica para entendermos como que funciona, como que o Senhor, então, procede no que diz respeito ao seu plano redentivo. E a justificação e a santificação fazem parte deste processo. Como nós pensamos lá em Romanos capítulo 5, fala, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E é certo que essa justificação é um ato legal, exclusivo de Deus. Fazendo uma recordação aqui a respeito daquilo que nós já estudamos, aquilo que nós já ouvimos. A justificação é um ponto, é um ato legal, pontual, exclusivo da parte do Senhor. Ninguém coopera na justificação. Ninguém pode dar um passo a mais ou promover algo para elevar a justificação. A justificação é algo pontual, é algo exclusivo, é algo certo, que ocorre uma vez por todas na vida de todos aqueles que foram chamados em Cristo Jesus, para serem santos, para serem irrepreensíveis, para fazerem parte do corpo de Cristo. Uma única vez a justificação acontece, ela não acontece várias e várias vezes. Podemos falar da conversão como algo contínuo, constantemente estamos nos convertendo ao Senhor, voltando para o Senhor. Quantas e quantas vezes pecamos, e quantas vezes nos voltamos ao Senhor. Mas a justificação é diferente, ela é permanente, ela é irrevogável, onde o Senhor não torna o pecador justo, Ele declara ele justo. Em outras palavras, somos pecadores justificados por Cristo Jesus, mediante os méritos de Cristo, sem qualquer intervenção ou participação do homem. A santificação faz parte dessa ordem da salvação, mas ela possui alguns elementos, algumas características diferentes da justificação. Enquanto a justificação é um ato legal, exclusivo, pontual de Deus, acontece uma única vez na vida do cristão, a santificação, ao contrário, é um processo. E é um processo contínuo. É um processo progressivo. Todos nós devemos crescer a cada dia, a cada instante, no relacionamento que nós temos com o Senhor, na comunhão que nós temos com Jesus Cristo, na leitura da palavra, na oração, no trabalho, no serviço. Nós crescemos progressivamente, continuamente, na santificação. Não é algo pontual, é algo que está acontecendo nas nossas vidas. É algo que irá acontecer até o dia em que nos encontrarmos com o Senhor. Aí sim, quando nos encontrarmos com o Senhor, essa santificação será plena, será concretizada, será consumada. Mas enquanto aqui estamos crescendo continuamente nesse processo progressivo, transformador. É importante falar a respeito de progressão, porque alguns entendem que existe uma santificação regressiva. Não consigo entender como uma santificação pode regredir. Ou você é um cristão e está progredindo, ou você não é um cristão. E João, então, ele não usa esses termos, mas o entendimento que nós temos na palavra, o entendimento que nós temos nos escritos de João, é este: fomos justificados porque Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Essa luz brilhou nos nossos corações. Essa luz um dia veio ao nosso encontro, mudou a nossa história, mudou a nossa estrutura. Não somos mais os mesmos. Agora fomos chamados para vivermos uma vida diferente, uma vida
completamente diferente daquela que o mundo nos oferece. E aí então, justificados por esta luz, alcançados pela luz gloriosa de Cristo Jesus, que brilhou nas trevas do nosso coração, hoje então nós podemos viver esta luz, viver na luz, como filhos da luz, não como filhos da desobediência, não como filhos das trevas, mas como filhos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Ambas as doutrinas fazem parte das obras da graça de Deus. Ambas dependem de Cristo e do Espírito Santo, resultam da fé e conduzem à restauração plena e levam o crente à glorificação final. E esta ordem da salvação, essas doutrinas da graça, elas são produzidas pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E nós encontramos esses elementos aqui, como nós falamos. A luz brilhou, Deus é luz, o Senhor é luz e não há nele treva nenhuma. E por meio da sua palavra registrada, pelo verbo aqui escrever, quando João então diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, a palavra de Deus. É a palavra autoritativa da parte do apóstolo João ao coração dos seus leitores, ao nosso coração também. A luz brilhou, a palavra foi proferida, pelo verbo aqui, escrever, né? Vos escrevemos para que não pequeis. E a exortação, justamente para não vivermos no pecado. E há algumas questões que nós precisamos então esclarecer. E em primeiro lugar, quem não tem pecado? Se João está escrevendo aqui, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Quem é que não precisa, quem é que não necessita dessa palavra? Quem é que pode entrar aqui, ouvir toda a mensagem, e no final dela dizer assim, olha, não preciso disso. Não faz nenhum sentido. Eu posso voltar para a minha vida, para os meus prazeres, para os meus pecados, porque, de fato, isso não é para mim. Não faz sentido. Quem é que pode falar isso? Quem é que pode rejeitar esta palavra maravilhosa da parte do Senhor? Quem não tem pecado? Quem é aquele que não necessita de salvação e, consequentemente, de santificação? E nós precisamos lembrar aqui que João, ao escrever a sua carta, ele também está atacando ou contra-atacando as falsas doutrinas do gnosticismo, como nós já ouvimos nas mensagens anteriores, como nós temos ouvido nesses últimos tempos. E o gnosticismo, relembrando aqui, dizia que a carne era má, ou é má, e o espírito é bom. Não há a possibilidade desses dois elementos se unirem, porque o bem e o mal não podem se unir. Logo, Jesus Cristo não pode ter encarnado, ou vindo em carne. E se o espírito é a melhor coisa que o ser humano pode ter, pode carregar, logo, a carne não presta para nada. Não serve para nada. E se ela não serve para nada, não importa o que você irá fazer com ela. Você pode entregar o seu corpo às dissoluções, às iniquidades, ao pecado, porque isso, se de fato isso não afetar o seu espírito, se isso não prejudicar a sua alma, então não tem problema. Essa era a doutrina. Uma doutrina mentirosa. Porque João, ele mesmo vai contra-atacar, refutá-las,
nos versos 8 e 10 do capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E o versículo 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Somente um, e nós bem sabemos quem é Ele: Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Somente Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus na mesma pessoa. Unido, essas duas naturezas unidas em Cristo Jesus. E este homem Deus, que deixando a sua glória veio, se humilhou, se fez um de nós. E a palavra de Deus diz que ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Foi tentado em todas as coisas, mas com uma diferença: sem pecados. O único ser, o único homem, o Deus encarnado, Jesus, este é o único ser que não tinha pecado, quando veio e habitou entre nós. Se nós professarmos esta palavra, que não temos pecado, a verdade não está em nós. E é isso que João está falando aos seus leitores e está falando aos nossos corações. Todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos do Salvador. Todos nós precisamos da redenção. Todos nós precisamos da santificação. Um segundo ponto aqui: mas se em Cristo somos declarados justos e santificados para uma nova vida, por que continuamos a pecar? Por que João então escreve: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis? Se nós estamos em Cristo, se fomos justificados pelo Senhor, se nós agora estamos vivendo num processo de santificação, somos santos, assim como Ele é santo, por que continuamos a pecar? Porque precisamos da palavra a orientar, a exortar o nosso coração, para não voltarmos ao pecado. Se fomos separados, santificados pelo Senhor, por que não pensar então como os gnósticos, uma vez que a nossa vida, no final de tudo, está garantida, o Espírito está reservado para o mundo espiritual e a carne, ela vai para o pó? Se o nosso Espírito está garantido, se através de um conhecimento oculto, esotérico, nós podemos alcançar o mundo espiritual, e se a carne, ela vai voltar para o pó e não serve para nada, por que então se santificar? Por que então se consagrar? Estamos garantidos, ainda mais em Jesus Cristo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir com a sua palavra. Por que então viver uma vida assim, uma vez que já estamos garantidos salvos? Não bastaria então ser um hedônico ou um epicureu, ou seja, comer, beber e morrer, e voltar para o mundo espiritual? Precisamos lembrar, queridos, que a obra de Cristo não é um cheque em branco. Não é uma carta de alforria para se viver uma falsa liberdade. Uma vez salvo, sempre salvo? Então, o que eu fizer com o meu corpo, não importa. No final, vai dar certo. Mais uma mentira. E quantas vezes nós ouvimos pessoas falarem assim: basta apenas crer em Jesus, basta apenas confiar na sua obra redentora, no final tudo vai dar certo. Entre o início e o fim, isso não importa, o meio não importa. O importante é que no final estaremos com o Senhor.
Mas vale lembrar, queridos, que nós precisamos sim dessa palavra, porque somos santos em Cristo, mas ainda sofremos com as consequências do pecado. Nós precisamos lembrar que o meio revela a vida que nós teremos no final. Aponta para a gloriosa vida que o Senhor já reservou. E o verdadeiro cristão, ele não vai perder o seu tempo com orgias, com pecados, com os prazeres deste mundo, com as bebedeiras. Ele não vai perder o seu tempo com o pecado. Antes, ele vai olhar para Cristo. E com a certeza, com a plena certeza da vida eterna garantida, ele não vai perder o seu tempo, porque a vida que está garantida, ele vai querer viver hoje, aqui e agora. Ele vai antecipar esta vida, com as suas imperfeições, com as suas limitações, mas é esta vida que eu quero viver, hoje, neste exato momento, neste plano. O pecado, ele vem também às nossas vidas como um elemento pedagógico para nos mostrar que nós não somos independentes, não somos autônomos. Como minha mãe dizia, né, quando eu falava para ela assim, mãe, eu sei o que eu faço, né, olha, pecador, né, sou pecador também. E eu falava assim para ela, mãe, olha, eu sei o que eu faço. E ela dizia assim, você não é dono do seu nariz, não. Quem é dono da nossa vida? Jesus. A dependência, a confiança, é nele depositada. Quando não o fazemos, o que acontece? Caímos em desgraça, caímos em pecados. A santificação, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto posicional. Ou seja, a santificação, no seu aspecto posicional, declara que em Cristo somos considerados santos, no sentido de separados e justos para vivermos para Deus. Nessa santificação, nesse aspecto posicional, nós temos a vida de Cristo. Nós vivemos para Cristo. Fomos separados para vivermos e glorificarmos ao Senhor. Recebemos os recursos da cruz, todos os recursos necessários para vivermos essa vida que agrada e glorifica ao Senhor. Fomos separados para vivermos em novidade de vida. Paulo em Coríntios afirma, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fomos separados para essa nova vida. E há um outro aspecto, o aspecto progressivo. A santificação, então, neste aspecto, revela que estamos caminhando em um processo glorioso e nele somos totalmente dependentes do Senhor. A vida cristã depende de Deus. A santificação depende de Cristo. A justificação depende do Senhor. A sua fé, a sua esperança, a paz com Deus, paz no coração, a alegria, a paciência, a forma como você lida com os seus negócios, a forma como você lida com os seus relacionamentos interpessoais, nos seus estudos, no seu trabalho, na sua vida comunitária, na sua igreja, na nossa igreja, tudo depende do Senhor. E quando negarmos isso, cairemos em desgraça, cairemos em pecados. Há uma responsabilidade pessoal, dependente da soberania de Deus, como em Filipenses diz, assim pois, amados meus,
como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não de qualquer maneira, não da forma como eu imagino ser o certo. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Precisamos dessa palavra. Essa palavra é para nós. Essa palavra foi direcionada aos primeiros leitores, mas também é direcionada ao nosso coração. Nós não podemos negligenciá-la. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, essas coisas foram escritas, para que não pequeis, para que não venhamos a pecar. E dessa maneira, num tom pastoral e paternal, o apóstolo João então traz essa palavra chamando os seus leitores de filhinhos. Filhinhos, sejam santos. Igreja do Senhor, seja santa. Busque a santificação. Busque honrar a sua posição em Cristo Jesus. Busque manifestar essa posição em Cristo Jesus na sua vida diária, na sua vida prática. Precisamos lembrar que estamos sujeitos ao pecado. O pecado muitas vezes bate a porta. O pecado muitas vezes é atendido, abrimos a porta, damos razão a ele, pecamos, erramos, entristecemos o coração do nosso Deus. O pecado, que é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, quantas e quantas vezes o fazemos? E estes pecados merecem a ira do Senhor. Mas para escaparmos à ira, temos essa palavra. E João vai mencionar aqui, vai exortar os leitores e a nós também a respeito da vida que nós devemos ter. Não devemos pecar, mas se nós cometermos alguma transgressão contra a lei de Deus, o que iremos fazer? Para onde nós vamos correr? Se Jesus Cristo nos justificou, estamos num processo de santificação, vamos correr para Ele, é isso que João quer. E ele diz: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em outras palavras, o pecado não deve jamais ser o estilo de vida do verdadeiro cristão. O cristão não deve apresentar as suas desculpas para viver na iniquidade. O cristão não deve colocar a culpa nas pessoas ou nas circunstâncias e dizer: olha, eu não consegui porque a culpa foi do irmão, ou do parente, ou do vizinho. A culpa é das circunstâncias. Por isso eu não consegui. O cristão jamais deve apresentar as suas desculpas, ou colocar a culpa em alguém, ou ter o estilo pecaminoso de vida como verdade para o seu coração. Ao contrário, como nós falamos, deve assumir a sua posição e a sua progressão em Cristo. Continuar firme no Senhor. E se porventura vier a pecar, deve buscar refúgio nos braços de Cristo. A primeira característica de Jesus Cristo que João então declara aqui é que Ele é o Paráclitos, o advogado. Essa palavra, Paráclitos, é usada também para o Consolador, para o Espírito Santo Consolador. Aquele que anda ao lado, aquele que está presente, aquele que está orientando,
aquele que está ajudando, aquele que está fortalecendo. Ao usar essa palavra para se referir a Jesus, então nós temos a tradução como advogado, aquele que intercede por nós, aquele que orienta, aquele que mostra a verdade, aquele que direciona o caso para que, no final, de fato, o resultado seja a sua graça, seja a sua salvação. Ele é o nosso advogado, ele intercede por nós, ele luta a nossa luta, a nossa batalha, ele nos acompanha, ele nos direciona, ele nos fortalece. O Senhor Jesus Cristo, então, advoga por nós, mas não segundo os nossos méritos. Quando você vai a um advogado, você vai lá e conta, você relata lá o que aconteceu. E ele, diante do seu relato, ele vai tomar isso como verdade, e ele vai, então, fazer lá todo o trâmite, as peças, e vai apresentar ao fórum, ao juiz, para que a causa seja julgada. Se for verdade ou não, isso será revelado. Mas naquele momento, ele vai ouvir o seu relato, ele vai ouvir a sua história. Jesus Cristo, ele sabe da nossa história. Jesus Cristo sabe que nós não temos mérito algum. Mas, mesmo assim, ele continua sendo o nosso advogado. Ele continua olhando para nós com um olhar de amor. Ele continua conduzindo o nosso caso até o fim. Mesmo que não mereçamos, muitas vezes, não merecemos, ele continua conosco. Então o Senhor, Jesus Cristo, advoga por nós, não segundo os nossos méritos, porque a palavra diz que todos nós somos como o imundo. Todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Mas ele sim, advoga por nós, segundo as Escrituras. E ele então fundamenta o nosso caso dizendo que as nossas teses são todas mentirosas. Não há defesa em nós mesmos. Não há defesa nos nossos argumentos, aquilo que nós podemos oferecer em relação aos pecados cometidos. No entanto, ele fundamenta a sua defesa por nós na justiça do próprio defensor, na sua própria vida. Jesus Cristo, o nosso advogado. E ele fundamenta a defesa olhando para a palavra, olhando para a sua obra, olhando para a sua graça e dizendo que ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Dizendo que ele mesmo foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Dizendo e afirmando que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, conforme Isaías 53. Jesus Cristo, o Filho, afirma em suas teses por nós, que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, conforme o 2 Coríntios. Ele então nos defende, dizendo que a acusação do pecado foi satisfeita integralmente na cruz, e que a pena exigida pela lei foi paga de maneira completa e irrevogável, como registrado em Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele então vai nos defender dizendo que, apesar dos pecados cometidos, os réus que somos nós, tendo a fé dada aos santos, presente nos corações, confiam na obra e poder do Senhor, capaz de restaurá-los da presente condição, por meio da confissão dos pecados, conforme exortação registrada em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João então exorta os seus leitores a respeito desta realidade. Não devemos pecar, mas se porventura pecarmos, o que devemos fazer? Nós devemos recorrer ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Ele luta por nós. Ele fortalece o nosso coração para que não venhamos a pecar novamente, mas se porventura pecarmos, em seus braços, nós encontramos socorro, nós encontramos refúgio. Se Cristo Jesus é o nosso advogado fiel, então conforme Romanos 8, 33 e 34, quem tentará então acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não devemos pecar. Essa é a palavra de João. Mas se porventura viermos a pecar, nós temos um advogado fiel e justo, Jesus Cristo. Recorra a Ele, deposite o seu coração em suas mãos. João continua, e ele menciona aqui, relata uma outra característica de Jesus. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Como nós sabemos, a propiciação, ou propiciatório, era uma tampa que era colocada em cima da arca da aliança. E aquela tampa de ouro, uma peça única, onde tinha 2 querubins que tocavam as suas asas e olhavam para o propiciatório. Ali o sangue era aspergido. E Deus então vinha ao encontro do sumo sacerdote, que de ano em ano adentrava ali o Santo dos Santos, para ali oferecer o sangue, para ali oferecer os sacrifícios e aspergir o sangue sobre o propiciatório. E ali Deus então se encontrava, por intermédio do sumo sacerdote com o povo, aceitando então o sacrifício de purificação uma vez por ano, conhecido este momento como Yom Kippur. E ali o sangue então era derramado. A ira de Deus era aplacada. Ao invés de ira, agora havia paz. E João nos faz lembrar que Jesus é a nossa propiciação. Ele aplacou a ira de Deus que estava sobre nós. Éramos filhos da ira, como Paulo mesmo menciona. Mas agora nós somos filhos de Deus. E Hebreus fala que Jesus entrou no Santo dos Santos uma vez, uma única vez, e de uma vez por todas, Ele resolveu o problema do pecado, o problema da iniquidade. E agora nós temos comunhão com Deus. Em Cristo Jesus nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Em Cristo Jesus agora nós temos acesso ao trono da graça, para assim alcançarmos graça em tempo oportuno. Podemos então andar pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo abriu, pelo véu, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus, nós temos a verdadeira paz, a paz com Deus, a paz com os homens. Nós temos a verdadeira alegria, a alegria indizível, a verdadeira fé que nos faz crer pelos olhos da fé, que tudo isso que nós ouvimos, a palavra de Deus e esta obra maravilhosa, de fato faz sentido, é a nossa vida. Nós temos a viva esperança, como Pedro mesmo diz.
Fomos chamados não para qualquer esperança, mas para a viva esperança. E por que viva? Porque está firmada num Deus vivo, num Salvador vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte. Ele é a nossa propiciação, de uma vez por todas. Levou sobre si a ira que estava sobre nós. Conforme Hebreus capítulo 10 diz, dia após dia o sacerdote se apresenta e exerce o serviço sagrado, e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se alguém pecar, tenha certeza, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E mundo aqui não são todas as pessoas. Mundo aqui são aqueles que foram, são e serão salvos. Serão manifestados na história. Todos aqueles espalhados pela face da terra, que foram escolhidos e separados pelo Senhor, receberão desta justiça do grande advogado e do sacrifício propiciatório para a remissão de pecados, para aplacar assim a ira de Deus que estava sobre nós. Que o seu coração se firme nessas verdades. Não estenda a mão para o pecado. Estenda a mão para Cristo. Firme-se em Cristo. Vozes sempre irão falar. As vozes sempre irão ecoar. Mas qual é a voz que nós vamos ouvir? É a voz de Cristo. A voz do nosso Redentor. A voz do nosso Salvador. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E agora, vivemos em novidade de vida. Iremos pecar. Essa é a triste realidade. Mas não se desespere. Olhe para Cristo como seu advogado. Olhe para Cristo como a sua propiciação. Firme-se nele. Abrace a Cristo. Aguardando a grandiosa revelação que Ele um dia irá trazer dos céus para cada um de nós, para aqueles que de fato são servos bons e fiéis do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós precisamos dessa palavra. Nós não somos santos no que diz respeito à nossa conduta, sim, separados para uma vida santa, mas não perfeitos a ponto de declararmos que não precisamos do Senhor. Precisamos da sua misericórdia. Precisamos da sua graça.
Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos encontrados fiéis, para que sejamos encontrados firmados em Cristo Jesus, para que aguardemos ansiosamente a grande revelação de Cristo, para que possamos desfrutar da nova vida, não apenas no futuro, como quem barganha ou como quem brinca com a graça, não. Nós queremos aguardar sim, mas aguardar em santificação e honra, diante do Deus que conhece o nosso coração, do Deus que merece toda a honra e toda a glória do seu povo, que foi redimido, separado, santificado por Cristo Jesus. Assim nós oramos, no nome santo de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.